Ítalo, meu amigo, é o seguinte, antes da gente começar a bater um papo sobre o Brasil, né, o que é que está acontecendo, as novidades do Brasil, eu queria entender um pouco, se você me permite, como é que você entrou no jornalismo, né? Qual é a sua formação, como é que você entrou no jornalismo, ou se você é um jornalista como eu, assim, que se auto-intitula jornalista? Olha, não, eu vou ser sincero, eu nem me auto-intitulo jornalista. Eu falo que eu sou. Eu me defino como analista político, né? Porque eu não tenho, sinceramente, não tenho essa verve, né? De ficar caçando fonte, etc. Eu analiso a notícia, tal, a informação tal como ela aparece para mim, né? Então, basicamente é isso que eu faço. Então, eu pego aquilo que está público, né? Faço uma análise de discurso, de maneira geral, né? A minha formação, né, ela é das ciências sociais, né? Eu conheci o Alan dos Santos quando a gente fundou o Terça Livre, né? Eu conheci ele um pouco antes, né? Deixa eu fazer uma retrospectiva um pouco maior, né? Não, vai lá, vai lá. Eu ia entrar nessa seara aí, mas já que você entrou, vamos nessa. Então beleza, então vou seguindo. Eu e o Alan, a gente se conheceu em 2011, 2012, mais ou menos, pela internet mesmo, né? Nós éramos ambos alunos do professor Olavo de Carvalho, né? Tinha passado, né, a minha adolescência, eu fui militante do PCB, né, do Partido Comunista Brasileiro. Sério? Eu fui da UJC, sim. Eu li toda essa porcaria toda aí de Karl Marx, eu li tudo isso naquela época. Caramba, eu não tinha ideia disso, cara. Você foi da UJS também? Eu fui da UJS. Você também foi? Não, eu fui militante de esquerda durante a minha estadia na universidade, né? Que é praticamente de praxe, mas não cheguei a ser tão radical assim de ser militante da UJS, não. A minha diferença foi o seguinte: eu entrei para a universidade, eu já tinha sido virado de direita. Eu já era aluno do professor Olavo, já quando eu entrei para a universidade. Porque show. A minha virada se deu na universidade. A minha foi um pouco antes. Então, assim, eu comecei a fazer. Vamos lá, a minha família, meu tio, ele tem é dono de um sebo aqui de Rio Claro, né? E eu sempre trabalhei, desde os 12, 13 anos, eu trabalhava lá às vezes nas férias, às vezes no final de semana, eu fazia um bico ali para tirar um trocadinho de moleque mesmo, para fazer molecagem mesmo, né? Para jogar no fliperama, essas coisas assim. Eu fazia um bico ali limpando o livro, né? Porque ele pegava muito livro, né? É sebo, né? Ele pegava muito livro velho, né? Então, às vezes, eu pegava o livro, né? Tinha que, né, tirar a poeira Nossa, o que eu tirei de poeira distante, né? Nunca achou um dinheirinho dentro, não? Dinheiro nunca achei. Eu já achei carta, eu já achei muita coisa legal. Eu já achei carta, eu já achei selo, eu já achei flor. Eu já achei, sabe aquelas flores que você pega, você bota a flor no meio da página, ela fica, né, chapada assim. Eu achei flor, assim, já achei muita coisa bacana. Mas, enfim, aí nessa foi mais ou menos essa época que eu tive contato aí com o Partido Comunista, né? E eu militei para isso. Eu tinha o quê? Tinha uns 14, 15 anos, fui levado por uma prima, né? Que precoce, hein, brother? Então, porque eu fui levado por uma prima, né? Uma prima minha aqui, né? Inclusive já faleceu já. Mas enfim, né? Tinha essa vertente aí. Nem era tão radical assim, ela era mais do oba-oba também, mas quis me levar. Na época não tinha esse radicalismo. Essa verdade é a seguinte: a esquerda se radicalizou, né? Isso a gente pode até comentar um pouquinho mais para frente, mas a esquerda se radicalizou no momento em que ela percebeu que estava em risco. Porque quando eu entrei na universidade, o pessoal até brincava, né? Gostava de ser meu amigo, mas assim, olha, eu sou um cara tolerante, tenho até um amigo de direita, entendeu? Porque eu era o único, entendeu? Eu era o único. A partir do momento que eu comecei a trabalhar ali outras pessoas, opa, pera lá, não tem só um só, tem uns 5 aqui. Essa galera tá se multiplicando, entendeu? Então, aí começou a ir pro pau. Mas enfim, um pouquinho antes. Nessa época, né, eu era de esquerda, né? E comunista mesmo, né? E eu conheci o Miguel Reale, né? Por acaso, ali pegando livros do meu tio ali, né? Miguel Reale e o Ortega Gasset. E eu vi assim, nossa, não, eu lembro que eu li um livro que era até integralista do Miguel Reale. Depois eu até flertei uma minha época com o integralismo e tal, porque eu achei que era uma antítese, né? Aí depois eu percebi que também não era essas coisas. Mas enfim,
E eu achei interessante, tem um texto, um livro, né, do Miguel Reale, chamado Estado Moderno, em que ele faz uma análise sobre o marxismo, né, entre outras coisas, o marxismo ali, e ele tem um argumento, assim, que eu acho interessante, que ele fala assim, você só consegue ser marxista se você tiver um espírito eminentemente burguês. E ele explica o que ele quer dizer com o espírito do burguês. Ele fala do economicismo, ele fala do materialismo, ele fala assim, nada disso aqui é científico. Tudo isso aqui, todo esse fundamento que, né, o Marx diz que é um fundamento científico, nada mais é do que espírito burguês. Nada mais é do que aquele espírito que apareceu com a vitória da burguesia, com o surgimento da burguesia, né? Então, o marxismo nunca foi uma antítese e uma boa análise sobre a classe burguesa, sobre o sistema capitalista, etc. Né? Enfim. Foi a Rebelião das Massas de Gasset que você leu? Eu li a Rebelião das Massas também. Rebelião das Massas. Aí eu caí do cavalo, porque eu já estava bambeando por causa do Miguel Reale. Agora que eu li a Rebelião das Massas, eu tive, inclusive, até parênteses aqui, né? O professor Lavo falou que ele teve uma experiência parecida com a minha, né? Que leu a Rebelião das Massas, né? Porque o título Rebelião das Massas chama atenção. Parece uma coisa esquerda. Então, o cara que é de esquerda, ele lê, ele fala assim, nossa, eu não conhecia esse marxista aqui, esse Ortega y Gasset, entendeu? Aí ele começa a ler e fala assim, isso aqui não tá cheirando, isso aqui não tem cara de marxismo não, pelo amor de Deus, entendeu? Aí, mais uma vez, ele tem aquela impressão que o Olavo teve e eu tive também, que eu falo assim, puxa vida, tem inteligência na direita. Tem inteligência fora da esquerda, melhor dizendo. Né? Assim, meu pai do céu, o cara não tem nenhum dos pressupostos que eu tenho, entendeu? Mas o cara fala assim, ou seja, o cara tá falando uma coisa, a sensação que eu tive naquele momento foi essa. Isso, né, óbvio, né? Eu não tava. Isso 10 anos depois eu fui entender a experiência, né? Porque a experiência eu tô falando de um moleque de 18 anos, 19 anos. Você estava muito precoce, cara, para ler esse tipo de literatura. Eu tava verde de tudo. E aí. Mas a impressão que eu tive foi a seguinte: meu Deus do céu, tem um mundo que eu não tô vendo, tem um ponto cego no meu entendimento. Acho que a percepção, óbvio, volto a dizer, isso aí foi uma coisa que 10 anos depois eu fui perceber que eu tinha percebido isso. Mas intuitivamente foi essa sensação que eu tive, né? Assim, tem um ponto cego no que eu tô entendendo, no meu entendimento, né? Pode entrar, pode. Só um segundo, pausa pro café aqui, só um segundinho. Vai lá, meu filho. Obrigado, né? E para me sacanear, me trouxeram a caneca rosa, né? Mas enfim, obrigado. Então, assim, então, assim, eu percebi naquele momento que tinha um ponto cego. Aí eu comecei a procurar o Olavo de Carvalho, né? Que eu já conhecia o Olavo, né? Mas de odiá-lo, né? Conhecia de odiá-lo. Aí eu comecei... crônicas que ele escrevia, né, lá na revista Isto É, essas coisas todas. Eu conhecia. Eu acho que eu nem lembro exatamente por onde eu conhecia. Eu sei que eu tinha ouvido falar dele, assim. Eu lembro do nome, assim, circulando, assim, sendo Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, provavelmente, o Globo, provavelmente, né, dessa época. Eu acho que eu já tinha ouvido falar do Mídia Sem Máscara, entendeu? O Mídia Sem Máscara já estava rolando já. Enfim, tudo isso, pessoal, né, para falar o seguinte, o que? Eu comecei com o professor Olavo e tal. Aí, lá para meus 23 anos, eu fui fazer faculdade de fato, né? E eu entrei primeiro em matemática. Vixe, né? Maria, sou péssimo. Eu entrei primeiro em matemática. E depois, aí eu percebi que em matemática eu estava gostando mais das áreas das disciplinas de educação. Embora eu não concordasse com nada daquilo, eu gostava da discussão. Então eu lia Paulo Freire. Você foi de um extremo ao outro, hein, irmão? Aí eu falei assim, então eu vou sair dessa porcaria de matemática aqui, eu gosto de conta, mas, porra, isso aqui é só uma loucura, só tem maluco aqui, entendeu? Eu vou fazer outra coisa, vou para um lugar onde eu possa discutir. Eu gosto de discussão, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia, né? Então eu vou para as ciências sociais. Aí eu fui para as ciências sociais, entendeu? Foi nesse ambiente que eu me formei, nas ciências sociais, né? Que até como antítese, né? Mas foi ali também que eu tive aprendi muito naquele ambiente ali de ciências sociais.
E foi nesse ambiente que eu conheci o Alan, né? Não, foi quando eu estava, melhor dizendo, né? Foi quando eu estava nesse ambiente que eu conheci o Alan pela internet, nós dois alunos do professor Olavo de Carvalho, né? Enfim, aí fundamos o Terça Livre em 2014. Já para 10 anos. Né? Quando você conheceu o Alan pela internet, vocês moravam no mesmo estado? Não, ou não? Não, na verdade, quando eu conheci o Alan estava nos Estados Unidos ainda, né? Ele estava nos Estados Unidos. A gente se conheceu porque ele tinha um grupinho de estudos de tomismo, né? E ele tinha um blog sobre espiritualidade, sobre teologia, tal, que o Alan é ex-seminarista, né? Sim. E nessa época, o Alan, ele lê em italiano, até hoje ele lê em italiano, mas ele não traduz, não consegue traduzir, né? E nessa época eu tinha viajado para Itália uma época tal, o meu italiano estava bem afiadinho, né? Aí eu falei assim, para não perder, né? Ele que precisava traduzir algumas coisas para o italiano para postar no blog dele, deixa eu traduzo para você bota só meu nome ali nos créditos ali, né, de tradução, e né, por mim, né, eu não estou fazendo nada mesmo aqui, então, né, e a gente começou a conversar, foi nessa que a gente começou a se aproximar, né, eu e ele fizemos uma amizade, a gente começou a discutir sobre os textos. Que ano foi isso, mais ou menos, Ítalo? Estamos falando 2012, começo de 2000, não, estamos falando 2013, começo de 2014. Certo. Final de 2013, começo de 2014. Aí lá, final de 2014, tivemos a eleição, né? Vocês lembram da eleição da Dilma. E eu e o Alan, nós fundamos um grupo chamado Voto Católico. Nós fundamos, não, perdão. O Alan tinha um grupo, né? Ele e o Ítalo Marcilli, né? Sim. Tinha um grupo chamado Voto Católico. O Alan depois me chamou para ajudá-los, principalmente na administração da página, né? Beleza. Da página a página tá até hoje lá no Facebook, inclusive, se vocês quiserem ver. E... Tem nada a ver com o Bernardo Kirchner, não, né? Eu acho que o Bernardo Kirchner estava nessa história também. Não tenho certeza, mas é possível, né? Mas, enfim, aí aí tivemos o voto católico, aí fizemos... Aí vamos lá. A Dilma se elegeu, né? Teve a eleição. Logo em seguida, teve a votação da Lei 8.247. Muitos de vocês devem lembrar aquela criação dos sovietes, né? Aqui no Brasil. E nós começamos, e a gente tinha um grupinho de pessoas, um grupinho de amigos, né? Que começou a discutir, né, sobre esse assunto no Facebook à medida que a gente estava discutindo ali, né? À medida que a gente estava assistindo. A hora que essa lei não passou, alguém falou assim, vamos entrar ao vivo? Vamos, isso foi uma terça-feira. Aí, vamos entrar ao vivo. Entramos ao vivo, no canal do Rodolfo Loreto. Essa live tá até hoje lá. Mas é o quê? YouTube? YouTube, no Hangout. Lembra daquela ferramenta do Hangout? Sim. Essa live tá até hoje, o Terça Livre 000, né? Tá até hoje no canal do Rodolfo Loreto, tá lá disponível. Inclusive tem uma parte interessante que o Alan ele foi ligar pro professor Olavo para ver se o Olavo entrava ao vivo com a gente. Aí depois ele entra, não sabia que a gente estava ao vivo. Gente, é o seguinte, o Olavo não vai entrar, mas ele pediu para avisar, aí a gente começou a gritar, tamo ao vivo. Ele foi assim, não tinha nenhum domínio sobre o assunto, assim, sobre como fazer uma live, fazer uma introdução, uma chamada, tal, entendeu? Não tinha zero, nenhuma experiência com isso. Aí, beleza. Aí fizemos a live foi bem bacana. Aí eu lembro que eu cantei a bola pro Alan e o Alan abraçou. Eu falei assim, cara, vamos fazer isso aqui todo dia, toda semana? Porque nessa época, muita gente vai lembrar, nessa época tinha acabado de acabar o True What Speak. O Olavo tinha acabado de encerrar o True What Speak. Então, a direita estava meio órfã disso, né? Tava meio órfão disso, porque o Olavo não tinha... O Olavo já estava meio de saco cheio do True What Speak. Cheio de True What Speak, essas coisas, entendeu? Então, assim, de comentar notícias. Então, esse modelo de comentário de notícias, né? Assim, vamos pegar aqui as notícias da semana e vamos comentar, vamos falar alguma coisa sobre esses assuntos, tal, não sei o quê. Esse modelo em que você usa a notícia para falar alguma coisa, para explicar alguma coisa maior e tal. Isso aí tudo isso é True What Speak, entendeu? O Terça Livre, ele tem esse DNA, né?
esse DNA, exatamente, entendeu? Então, assim, a gente foi uma tentativa nossa de tentar continuar de alguma maneira, né? Uhum. Óbvio, né? Com as nossas diferenças de tamanhos aqui, né? Em relação ao professor Olavo. Mas, enfim, e aí, durante a semana, a gente ficou pensando assim, como é que a gente vai chamar o programa, né? Mas, olha, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Pode ser perspectiva, aí não sei lá, perspectiva conservadora, aí não sei o quê. Aí eu lembro que o Alan falou assim, não quero conservadora no nome, entendeu? Todo mundo é católico, todo mundo é monarquista no momento que a gente estava criando ali, né? Só que eu não quero nem catolicismo nem monarquismo no nome, entendeu? Óbvio, né? A gente não vai esconder o que a gente é, mas a gente vai, né? Abrir o leque, né? Então não pode ser direcionado, a gente vai abrir o leque. Então aí falou assim, como é que vai ser? Aí a gente xingou pra cacete o Terça Insana, na época tinha um grupo de humor Terça Insana, né? Sim. Assim, podia chamar Terça Insana, né? Assim, aí ficou, podia chamar Terça Insana, mas já tá ocupado já, né? Já pegaram o nome já. Aí eu lembro que eu falei assim, Terça Livre. Eu lembro até hoje, olha, me dá até um pouco de emoção aqui. Eu lembro que eu falei assim, Terça Livre, o Alan falou assim, boa. Aí o Alan começou a fazer, já começou a desenhar E era só vocês dois? Não, no começo éramos eu, o Alan. Quando o primeiro Terça Livre foi pro ar, foi você, Alan e quem? Fomos eu, Alan e Thiago Rachid. Certo. Esse que é o Terça Livre 000? Não, o 000 tinha o Rodolfo Loreto, tinha mais alguns amigos. Esse pessoal saiu na primeira semana. Esse pessoal não ficou para a inauguração do canal mesmo. Porque daí a gente criou. Aí o próximo, a gente criou, né, o 001, vamos dizer assim, né? Sim. Ele aí já foi para um canal próprio do Terça Livre. A gente já criou o canal. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro? O Alan nessa época já estava no Rio de Janeiro e eu estava no interior de São Paulo. Ok, vocês não estavam na mesma cidade, cada um fazia por videoconferência, digamos assim. A gente nem se conhecia, na verdade, pessoalmente. Ok. Né? A gente se conheceu pessoalmente. Cara. O Terça Livre tinha 1 ano e meio já quando a gente se conheceu pessoalmente. Que viagem, brother. Isso foi bacana falar. Mas então, e a gente começou o Terça Livre, né, no dia, agora minha memória vai falhar, acho que é dia 18 de novembro ou outubro, ela vai saber dizer, mas eu acho que 18 de novembro de 2014, né, 2014, ou seja, já vamos fazer 10 anos agora, no final desse ano, né, e aí foi isso, aí o Terça Livre começou, a gente no comecinho, interessante, a gente no comecinho pensou assim, será que vai ter assunto para falar toda semana? Não é melhor fazer de uma vez a cada 15 dias? No final, a gente estava fazendo, né, uma live de... eram 3 lives no dia, 2 horas de manhã, 1h30 à tarde e mais 2 horas à noite. E foram agregando pessoas, foi entrando pessoas. Eu queria que você falasse um pouco disso. Quem é que foi entrando, quem é que foi saindo? Eu lembro do Mauro Fagundes, eu lembro também do... esqueci o nome dele agora, que ficou muito tempo com vocês lá, praticamente o trio. O Max? Max Cardoso. Então, vamos lá. Terça Livre, depois dos primeiros 4 meses, né? À medida que quem entrou foi saindo, né? A partir dos 4 meses de Terça Livre já se consolidou. Terça Livre é eu e o Alan. Era Ítalo e Alan, né? A partir dali, todo mundo que entrou depois disso, né? Começou a participar com a gente, estava na condição de participante, né? Perfeito. Alguns participavam na condição de participante fixo, né? Porque daí a empresa, o Terça Livre virou uma empresa de fato. Sim. Em algum momento a empresa de fato, o Terça Livre de fato virou uma empresa, né? E aí tinha, né? Começou a contratar gente, né? Então contratamos o Max Cardoso era contratado, o Rafael Fontana era contratado, né? O Mauro Fagundes não era contratado, mas ele morava de graça na minha casa, então ele pagava participando. o Mauro, beijo pro Mauro, tá?
Uma hora ele chegou na minha casa, né? E, não, eu vou ficar aqui um tempo, tal, não sei o que. Acho que ele ficou uns 6 meses na minha casa, lá em Brasília. Como é que você aturou aquele mamilocrata aí, rapaz? Ave mas Maria. ele ficava no cantinho dele também. Eu tenho que dar essa. Ele sabia se fazer como é que é? Os americanos falam, né? Make yourself scarce, né? Ele se fazia, né, rarefeito, né? Então ele ficava no cantinho dele, não incomodava ninguém. Não, tô brincando. O Mauro Fagundes é a figura, né? Mas participava lá com a gente, né? Participava lá do Terça Livre, né? Mas como na condição de participante, né? Então. Mas enfim, o Terça Livre até então era eu e o Alan, né? Eu e o Alan. Aqui no Ligando os Pontos, nós apoiamos a rifa solidária da Casa Provida Santa Diana Beretta Mola. O que é a Casa Provida? Né? O que é a Casa Provida? Um dos crimes do Bolsonaro também foi, né, se declarar pró-vida, né? Acho que foi a primeira vez que nós tivemos aí, embora nós tivemos problemas aí em relação à política pró-vida durante o governo Bolsonaro, não dá para negar isso também. Foi um dos primeiros momentos em que a discussão sobre aborto, sobre preservação da vida, sobre defesa da vida, ganhou expressão nacional. Até então você só tinha a expressão da política do aborto, que estava avançando, está avançando ainda, né, infelizmente, no Brasil, mas cada vez mais o movimento pró-vida tem ganhado força, tá certo? Para apoiar o movimento pró-vida, não basta apenas militar juridicamente pela proibição do aborto, é preciso também fazer coisas concretas. A Casa Pró-Vida Santa Diana Beretta Mola serve justamente para isso, para fazer algo de concreto para a preservação da vida. O que eles fazem? Você que é mulher que já teve gestação, já esteve grávida, você que é homem que já esteve acompanhando a sua esposa grávida, a sua companheira grávida, enfim, ou uma irmã, ou uma amiga, uma parente, enfim. Você sabe muito bem a fragilidade da mulher durante a gestação, durante a gravidez. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma triste realidade. Muitas mulheres passam pela gestação em situação de risco, em situação de precariedade, muitas delas, inclusive, em situação de rua. O Alan, que já foi da Toca de Assis, né, sabe muito bem a quantidade de mulheres grávidas em situação de Cracolândia, em situação de situação morando na rua, enfim, né? Realmente é uma situação muito grave, muito triste mesmo, né? A Casa Pró-Vida Santa Diana Beretta Mola acolhe essas mulheres. Muitas dessas mulheres já estavam na rua antes, acabaram engravidando. Muitas dessas mulheres se envolveram aí com pessoas ruins, e o parceiro está querendo que ela cometa uma violência contra o filhinho dela que está na barriga. Muitas dessas mulheres são vítimas de assédio moral e, por que não dizer também, espiritual, né, desses movimentos abortistas, para que ela pratique a violência contra o seu filhinho. Então, a Casa Pró-Vida recolhe essas mulheres, leva essas mulheres para um alojamento. Nesse alojamento elas vão receber uma cama para dormir, vão receber um teto para viver, vão receber alimentação, vão receber remédios necessários, enfim, assistência médica de modo geral, vão receber assistência espiritual, assistência social, assistência psicológica, para que ela possa sair daquela miséria em que ela estava vivendo e se colocar na sociedade de maneira digna com o seu filhinho, né, primordialmente vivo, né? E de preferência nos braços dela, tá certo? Então, a Casa Pró-Vida Santa Diana Beretta Mola faz esse serviço para você ajudar de maneira concreta, de maneira real, de maneira efetiva essa associação. Eu peço para que vocês façam uma contribuição aqui no link da descrição. No link da descrição você vai abrir uma vaquinha, né? Uma rifa, né? E nessa rifa, pessoal, você compra um número e você ajuda a associação. E ainda concorre a um iPhone 14 Pro Max 1TB, tá certo? Um iPhone 14 Pro Max 1TB, né, que vai ser rifado para você, para as pessoas, para quem ajudar a Casa Pró-Vida Santa Diana Beretta Mola. Então, eu conto com cada um de vocês para fazer uma contribuição na rifa da Casa Pró-Vida Santa Diana Beretta Mola. Eu peço, inclusive, nós temos aqui o nosso Pix, aqui, ó, lorenzon2020@gmail.com, para você auxiliar aqui o nosso canal, mas se você tiver que escolher entre um e outro, eu peço encarecidamente que você prefira a Casa Pró-Vida, tá certo? Que você prefira. Eu me viro.
Eu me viro. Mas você que está nos assistindo aqui, se tiver que escolher entre fazer uma contribuição, se puder fazer para os dois, melhor ainda, né? Mas se puder fazer só para um, eu peço encarecidamente que você prefira a Casa Provida. Se você já ajudou, ajude novamente. Se você ainda não ajudou, ajude pela primeira vez a Casa Provida Santa Diana Beretta-Mola através do link da rifa aqui de baixo. Tá bom, pessoal? Agradeço imensamente a todos vocês. Queria agradecer meus dois companheiros aqui de bancada hoje. Dr. Paulo Papini, muito obrigado por estar aqui com a gente, disponibilizar assim de sopetão, né? Inclusive atrapalhar o seu almoço, né? Mas vem conversar com a gente aqui. Muito obrigado, doutor. O senhor está no mudo, doutor. Aproveitar um ensejo, eu não sabia. Na verdade, participei da rifa pelo teu Pix. Eu já mandei a contribuição, ver aí se dá para aproveitar alguma coisa ou não, tal. Não, eu mando, se for o caso, eu mando para eles, não tem problema não. Eu ia até falar assim, olha, não, se eu ganhar o prêmio, eu dou, mas deve vir com o iPhone 14, falei, pô, iPhone 14 também, né? É tentador, né?